Eu queria compartilhar com você um texto bíblico que está escrito em Amós 3, versículo 7, que diz assim: certamente o Senhor não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão. Quem não temerá? Falou o Senhor Deus. Quem não profetizará? Na época que o Maurício começou a ver novamente o mundo espiritual, nós começamos a entender que os fatores ali eram coisas naturais, bem divididas das coisas sobrenaturais. E nós começamos a compreender, porque nós não tínhamos até então compreensão disso. Foi uma mudança extremamente radical para a nossa vida. Foi um processo até difícil, porque nós éramos moldados para uma coisa por circunstâncias da vida, daquilo que a gente seguiu até ali, e de repente havia algo novo acontecendo na nossa vida. Em 2012, como ele contou, eu acabei presenciando toda essa situação. Eu estava o tempo todo ao lado dele, e nesse acampamento foi algo assim que eu lembro que a época quando nós retornamos do acampamento, todos os jovens, todos os participantes daquele acampamento estavam realmente talvez assustados, porque era realmente algo que não estava no nosso controle. E logo, pouco tempo depois, começaram a acontecer algumas coisas dentro da minha casa. E eu estou falando por ele, por conta de ser bem diretamente o fator de eu estar envolvida nisso. Certa feita aconteceram nas noites seguintes, praticamente, desse acampamento, eu estar dormindo, Maurício ao meu lado, e ele também dormindo, e ele começou a ter visões, e ele tinha visões dormindo, ao ponto dele falar comigo, dele levantar da cama, e ele contar ricamente os detalhes. Eu me lembro de uma certa vez que ele falava que ele via um grande rio ao lado da nossa cama, e ele estava dormindo, porque ele não lembrava no dia seguinte. E eu conseguia me comunicar com ele, ele respondia, ele conseguia se comunicar comigo, falando que ele via um grande rio na lateral da nossa cama, e ele lembro dele ter mencionado que eram os mesmos rios que se tratavam do Salmo 126. O Salmo 126, que diz assim: restaura, Senhor, nossa sorte, como as torrentes de Negueb. E foi uma coisa realmente deslumbrante. Eu nunca havia passado por uma situação dessa, eu não sabia nem como lidar com isso. Porque a gente tinha extrema incredulidade nesse tipo de coisa, então era uma coisa bem diferente. E depois de um certo tempo, nas madrugadas, eu era acordada com o Maurício falando em línguas, e ele estava dormindo, ele dormia. Só que Deus usava a boca dele, é até complicado falar isso, mas Deus usava a boca dele para falar coisas para nós, antecipando algumas coisas, algumas situações, instruindo. E a princípio era muita informação para ser processada, eu não sabia lidar com essas coisas.
e Deus nos corrigia com algumas coisas que a gente, às vezes, aconteceu durante o decorrer do dia, da semana. Nós éramos corrigidos pelo Senhor, nós éramos instruídos. Deus trazia algumas palavras antecipadas, assim como diz em Amós, falando que Deus revela os segredos aos seus servos. E eu não tinha noção de como lidar com isso. E isso acontece até nos dias de hoje. E aleatoriamente, sem nenhuma definição de dia, de tempo, nós somos visitados à noite por essas falas que, deixando claro, o Maurício está dormindo, ele não lembra do que aconteceu na noite, e eu acabei tendo o costume de gravar as coisas para que ele ouça no dia seguinte, para ele saber que muitas vezes era até instrução de Deus para ele, e algumas vezes para os nossos filhos, para nós. Muitas vezes éramos instruídos a não ir em tais lugares, não sermos vigilantes em aceitar algumas coisas. Começaram essas coisas. Então, assim, nós nos tornamos até pessoas mais solitárias por não estar tão correspondendo com o natural das pessoas. As pessoas aceitam tudo, fazem tudo, só que era diferente para nós. E isso começou em 2012, quando, depois de 8 anos da queda do Maurício lá do telhado, e essa é a nossa vida e a nossa história, o nosso testemunho. Mas eu tenho certeza que o Maurício tem muitas coisas a mais para compartilhar sobre cura, coisas que Deus me concedeu a oportunidade de ser a intercessora dele, e era uma atividade que todo cristão tem que ter, mas é um chamamento diferenciado, e eu não tinha ideia de que eu tinha esse chamado, até todas as coisas acontecerem na nossa vida. Até eu tenho um ministério musical, e depois de um período eu percebi que maior era o meu ministério de intercessão. É até meio estranho para algumas pessoas ouvirem isso, principalmente quem trabalha, mexe com a área de música, porque eu tenho uma paixão muito grande por música, mas eu percebi que o meu ministério de intercessão, nesse caso, na minha realidade, na minha vida, é um chamamento muito mais superior, muito maior com relação à vida do meu marido. Porque muitas das vezes Deus falava numa situação, eu lembrei agora, Deus falou que era para que eu estivesse orando. Deus me acordou e falou que eu tinha que estar orando pela vida do Maurício, porque haviam satanistas orando pela morte dele, clamando pela morte dele, intercedendo pela morte dele. E naquela circunstância eu acordei, olhei para a cama, olhei para ele e falei: quem sou eu? Se existem um grupo de satanistas clamando pela morte dele, eu sou uma orando pela vida dele, o que vai ser dele e de mim? E naquela noite eu falei assim: eu não sei o que vai ser, Deus, mas eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nos guarde. E comecei a orar. Foi um dos estopins para que essa questão de intercessão acontecesse na minha vida, como responsabilidade de orar pela vida dele. E essa foi uma das situações, porque Deus muitas vezes pedia para que eu estivesse clamando pela vida dele,
porque existiam satanistas pedindo pela morte dele. Obrigada por você participar do nosso programa com a entrevista do Pastor Maurício. Que Deus continue abençoando você e te convido a assistir às outras partes do Testemunho Sobrenatural. Fiquem com Deus e até mais.